eu acho interessante como você lê a Bíblia, estou lendo seguido pela 7ª vez, para aquelas passagens que você lê aleatoriamente, que já deve ter dado bem mais, né? Mas eu lendo pela 7ª vez, aí dá aquele tique, né? E eu deparei com esse texto aqui: não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Lucas 19, 41, se o irmão puder colocar para nós aí. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor venha ministrar, segundo o teu propósito, no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Na versão bíblica para todos, né? É uma versão que eu consegui encontrar, a versão para todos. Então essa última parte diz assim: porque não reconheceste o tempo em que Deus te veio visitar. Não reconheceste o tempo em que Deus veio te visitar. A Bíblia atualizada diz: não reconheceis a oportunidade da tua visitação. Jesus estava falando sobre Jerusalém, a oportunidade que Deus estava dando para Jerusalém. Também, se você puder ler Eclesiastes 3, verso 1, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Jerusalém não conheceu o tempo da visitação de Deus sobre ela. Irmãos, quantas pessoas que não conseguem entender o tempo de Deus na vida delas, a oportunidade de Deus na vida delas. Quantas pessoas perdem grandes oportunidades? Quantos casamentos que poderiam ser felizes? Quantos profissionais que poderiam se dar muito bem, realizar grandes coisas? Quantas oportunidades as pessoas perdem porque elas não conseguem discernir o tempo de Deus na vida delas. A Bíblia diz que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado por Deus para todo o propósito. Deus tem interesse em nos abençoar. O profeta Jeremias fala os planos de Deus, plano de paz. Deus tem planos de bênçãos para o seu povo. Mas Jerusalém não conheceu a oportunidade que Deus estava dando, determinado por Deus, para todo o propósito. Deus tem interesse em nos abençoar. O profeta Jeremias fala os planos de Deus, plano de paz. Deus tem planos de bênçãos para o seu povo. Mas Jerusalém não conheceu a oportunidade que Deus estava dando. E eu quero compartilhar com os irmãos o que eu estava
né? Imaginando naquela grande expectativa que houve no céu, por parte dos seres angelicais, os anjos, arcanjos, né, querubins, serafins, enfim. Penso dessa maneira porque houve uma preparação e foi criada uma expectativa espiritual, onde Jerusalém foi o foco desses grandes prenúncios proféticos. Em Lucas, capítulo 24, e no versículo 27, quando Jesus estava conversando com seus discípulos, ele disse, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras, Jesus estava explicando o que se achava escrito a respeito dele, né, por todos os profetas. A Bíblia fala, a Bíblia estava preparando, estava pré-anunciando aquele tempo de Jesus para Jerusalém, o tempo de Jesus para o povo israelita, o tempo da visitação de Deus através de Jesus, a oportunidade, como Isaías estava dizendo que ele veio para libertar os cativos, ele veio para libertar os presos, para trazer libertação, trazer cura, para trazer a salvação. Ele veio para fazer algo extraordinário na vida do povo de Israel. Ali em João capítulo 1, versículo 12 diz, mas ele veio para os seus, mas eles, né, o rejeitaram, né? Mas a todos que o receberam, Deus de poder de serem feitos filhos de Deus. Graças a Deus que a porta foi aberta e a salvação se estendeu até nós. E Jesus disse, né, ficai primeiro em Jerusalém, até que do alto serão revestidos, e depois vocês vão pregar Judéia, Samaria, né, e até os confins da terra. Graças a Deus que a salvação chegou até nós. Mas o fato é que Jerusalém perdeu uma grande oportunidade, a oportunidade dentro da visitação de Deus sobre a vida dela. Jerusalém que foi um palco, né, dos grandes acontecimentos. Jerusalém que foi o foco. Jerusalém que é basicamente o cenário de tudo isso. Mas agora Jerusalém e Jesus, então ele fala para Jerusalém que ela não conheceu o tempo da sua visitação, o tempo em que Deus visitou a ela. E Jesus fala de tempos que viriam por causa desse tempo ignorado por ela, o tempo em que Deus iria trazer um juízo, o tempo em que Jerusalém seria visitada. E a Bíblia diz, a história diz, né, 70 anos depois, Tito, ele acabou, destruiu Jerusalém. Cumpriu-se a profecia, a palavra do Senhor Jesus, porque Jerusalém não conheceu o tempo da visitação de Deus sobre ela. E aí, meus irmãos, nós olhamos, mas infelizmente o diabo ele tem procurado severamente o povo para que ele não entenda. Da mesma maneira que os judeus no tempo de Jesus foram visitados e não entenderam o tempo da visitação de Deus sobre eles. Da mesma maneira, quando você retrocede a história lá, quando Deus tira o povo do Egito, o povo estava indo no
da visitação de Deus naqueles dias. E eles perderam. A Bíblia diz que eles falharam. Eles falharam. Capítulo 10, versículo 5 ao 10 de 1 Coríntios, vai falar sobre isso. Durante as peregrinações pelo deserto, a maioria deles ficou prostrada por cobiçarem coisas más, por serem idólatras, por se prostituírem, por serem murmuradores, por serem desobedientes. A maioria daquele povo ficou prostrada no deserto por causa desses pecados de desobediência. E eu vejo esse mesmo povo agora em Jerusalém, no dia de Jesus. Da mesma maneira, Jerusalém está também falhando nos dias da visitação de Deus. Da mesma maneira que o povo falhou, não percebendo a grande oportunidade para eles no deserto, da mesma maneira agora eles falham também em Jerusalém, no tempo que Deus nos visita através de Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que não foi só o povo que falhou. A Bíblia fala que os sacerdotes falharam, os escribas falharam, os anciãos do povo falharam, o povo falhou, todos falharam. Então Jesus disse para eles que eles não estavam reconhecendo a oportunidade na qual Deus estava visitando. Todos falharam. Os sacerdotes não foram capazes de entender, os escribas não foram capazes de entender, os anciãos do povo não foram capazes de entender, o povo não foi capaz de entender e perderam uma grande oportunidade quando Deus os estava visitando. Irmão, nós precisamos estar atentos ao tempo da visitação de Deus. Precisamos estar atentos, porque nós